Eu sou formada em língua portuguesa e hoje, estando dentro da escola, eu sei o quanto que é complexo você ser um profissional da educação. Primeiro, vou colocar aqui o meu ponto de vista sobre isso, né? Isso não é novidade para nenhum educador, mas eu sou recém-formada, então tudo aquilo que eu via e entendia ou imaginava do que era ser professora, nem 100% está indo por água abaixo, mas eu entendi que é muito mais complexo do que eu poderia imaginar. E eu vou começar trazendo exemplos basicamente estrutural, né? Pegando principalmente escolas públicas. Escolas públicas, elas são majoritariamente, né, tidas assim como ensino ruim, né, não tem um ensino bom. Eu não vou não entrar nesse mérito se a escola pública é melhor ou pior do que as escolas privadas. Até porque eu acho que hoje, dentro do contexto que nós estamos vivendo, né, com diversidades, classes econômicas, acredito que você vai achar muitas escolas públicas boas por aí, enquanto outras escolas privadas e particulares, elas só estão cumprindo o objetivo de empresa, que é ter lucro. Tirando essa parte, é pensar na questão mesmo estrutural, né, complexa da educação. Então, quando a gente pensa em educação, a gente pensa que não é só aquilo que está sendo ensinado em sala de aula. Então, aquela criança já vem com algo formado. E ali dentro, ela vai conhecer um outro universo, uma outra parte do universo. E, consequentemente, vai ali socializar e entender um processo ali do mundo. Aí eu fui percebendo, na verdade eu estou percebendo, que o conteúdo em si, sabe? Que a gente fica aí passando, 4 anos estudando, né, nas licenciaturas, é quase que tipo assim, 20% do que você precisa fazer em sala de aula. Eu, enquanto professora, eu tenho que lidar mais com o entendimento de comportamento, de escuta, e depois tentar entender as necessidades ali de aprendizagem do aluno. Porque, às vezes, isso não acontece em casa. E não é só dos afetos, né? Mas é mesmo da dificuldade de aprendizagem. Então, às vezes o pai não tem ideia que o filho está com dificuldade na escola, ou ele sabe ou ele ignora. E aí, quando eu tenho um cenário desse, né, que você sabe que o pai sabe que o aluno tem ali a dificuldade ou o transtorno de aprendizagem, ele simplesmente não faz nada em prol daquilo, aquilo fica a cargo de quem da escola, porque alguém maior de idade precisa se responsabilizar por aquele ser, porque ele está em processo de formação. E aí, sim, a escola acaba se responsabilizando e depois, mais especificamente, é o professor, né? E aí entra a dinâmica, né? O que se faz com um aluno desse? Não se sabe. Não se sabe, né? O Estado fala uma coisa, as diretrizes educacionais, os conselhos nacionais de educação falam uma coisa. Várias pessoas vão falar coisas de como que você lida com dificuldades e transtornos, né? Aí de uma criança. Mas ninguém dá um direcionamento de fato efetivo para isso, sabe? Então a gente já tem uma lacuna aí. Já fica assim, essa lacuna. Tipo, o que se faz com esse aluno? O pai sabe, mas ele não vai atrás. Por N coisas, né? Pode ser simplesmente por ignorância, por não aceitar, ou também por falta de dinheiro. A gente nunca sabe. Mas aí, o que acontece com esse aluno? O máximo ali que a gente consegue fazer é direcionar ele para uma educação especializada, né? As salas de educação inclusiva ou de educação especial. Nem sei se usa essa palavra, mas está ali. Só que ali é um momento. É uma situação pouca que aquele aluno fica ali. Quando ele vai para casa,
Não se sabe. Então, o pouco que a escola conseguiu construir, provavelmente em casa isso é desfeito. Então, fica sempre num ciclo. E aí esse ciclo se torna, né, nesse trabalho tão complexo do que é você ser professor. Que eu acho que desde, não vou saber datar, né, acabou essa coisa de você, o professor, ter aquele conhecimento conteudista e dane-se os problemas em que o aluno ali está vivendo. Isso já não faz parte. Então, hoje, o professor, ele tá nesse papel de mediar esse conhecimento, né, porque ele está ali dentro da sala de aula. E a escola, eu vejo que ela entra nesse processo de acolhimento mesmo, sabe? Porque muitas vezes vai ter... Acho que não posso falar de todas as realidades, né? Mas muitas vezes vai ter lá um professor meio que é carrasco, podemos dizer assim, aquele professor mais tradicionalista, mais um pouco conteudista. E muitas vezes a escola vai brecar esse profissional. Vai falar, você tem que ser mais assim, você tem que ser mais maleável, você tem que ser de tal jeitinho, tá. Então, a instituição breca muitas vezes o profissional que acredita que ter determinadas atitudes e postura vai fazer com que o aluno ele consiga notas, né? Vai ser um desafio ali para o aluno passar, né? Hoje, fazer licenciatura tá muito além do que você só pegar os conteúdos, sabe? E as faculdades, elas também precisam se atualizar disso. Eu não sei se tem alguma faculdade hoje mais recente de licenciatura que pensa, né, esses estudos, por exemplo, tirando a pedagogia, beleza, você tem lá psicologia da educação, você tem didática, tem políticas públicas, tem outras matérias relacionadas, né, da área da educação, mas assim, é tentar pensar, por exemplo, principalmente quem é especialista, né, as faculdades que têm licenciatura mais, tipo, fechada, tipo, ciências, matemática, ter disciplinas que se possa estudar, por exemplo, o desenvolvimento de um adolescente. Porque isso você entende ali, né, na criança. Isso é muito na pedagogia, você entende isso na criança. Mas quando você está lidando ali no infanto juvenil, na adolescência, que é um momento que é uma outra parte do processo formativo que fica, né, que está moldando literalmente suas ações ali para a vida juvenil e adulta, que vai marcar muito profundamente, não se tem, assim, não tem uma disciplina ou um estudo para isso, sabe? Eu também não sei se isso pode ser colocado como estudo dentro da psicologia da educação, por exemplo, né? Possa ser que tenha universidades que ofereça, né, novas formas. Pode ser que ofereça conteúdos diversificados, mais contemporâneos, sobre psicologia da educação, por exemplo, né? Entender o cérebro do adolescente, como o adolescente se forma, né? Porque tudo ali tá incluso, né? Então, se vocês têm, né, algum conhecimento de alguma faculdade, deixa aqui no comentário, falam para mim, porque eu desconheço esse tipo de ensino. E é isso sobre a questão da complexidade que eu queria compartilhar da educação, né? O meu ponto de vista sendo uma professora de letras recém-formada. Hoje eu atuo na rede privada, mas o meu estágio majoritariamente eu fiz todos na rede pública. E eu consigo fazer esse tipo de comparação, sabe? Até mesmo na minha própria experiência, enquanto aluna de rede privada e de rede pública, e que hoje volto para dentro desse contexto de uma outra forma. Então é isso, deixa o like de vocês aqui e não esqueça de se inscrever no canal.